Olá, aqui quem fala é Carlos Alonso e André Enes. Esse é o nosso trabalho de visualização de informações e o nosso tópico é a greve dos caminhoneiros, uma análise de sentimentos em relação a esse acontecimento através dos twitters publicados no período da greve. Primeiramente, falar um pouco sobre a análise de sentimentos. Essa análise é uma ferramenta que foi criada para identificar as atitudes dos usuários de redes sociais. Quando fala identificar atitudes, seriam o quê? Julgamentos, estados afetivos e até certas nuances das pessoas, como ironia. Tá? Essa ferramenta utiliza processamento de linguagem natural, análise de texto, linguística computacional e até biométrica, que nesse caso, no nosso trabalho, está restrito mais a processamento de linguagem natural e análise de texto. Olá, André Enes falando aqui. Então, o objetivo do nosso trabalho foi aplicar essas técnicas que o Carlos mencionou, de análise de sentimento, a uma massa de tweets extraídos do Twitter, né? Na época em que aconteceu essa greve de caminhoneiros, que impactou recentemente a vida de todos, dominou aí as notícias, noticiário e também, logicamente, extrapolou para as redes sociais. Então, a ideia é validar, né, nosso primeiro hipótese é validar algumas pesquisas que saíram à época, como essa, por exemplo, aqui, que indica que a grande maioria, 87% da população, apoiava essa greve. Então, a ideia é checar no Twitter se isso aconteceu. E a outra é ver como essa opinião variou durante o período da greve, né? Como isso avançou com o tempo. O nosso trabalho foi executado nas seguintes etapas. Primeiro, a própria coleta de dados. Usamos a API do Twitter para coletar os dados mais recentes, quer dizer, os últimos 7 dias, que é permitido pelo Twitter. E os mais antigos, a gente utilizou uma ferramenta do Python. Uma vez coletado, tivemos que fazer o tratamento de dados, quer dizer, para fazer esse tipo de análise, é necessário eliminar todo tipo de possíveis ruídos, como pontuação, links, vídeos, vazios, hashtags e até emojis. A análise de sentimento envolve algoritmos como o Naive-Bayes, que demandam grande base de dados já treinadas, coisa que a gente não tem. Para isso, nós utilizamos um serviço já disponível da Microsoft, que já faz essa análise. A técnica de visualização, ela envolve duas técnicas. A primeira, a análise dos tweets, a gente utilizou o Word Cloud. E para visualização de sentimentos no tempo, nesse período de 10 dias da greve, usamos o Stream Graph. A linguagem é R e Python. Então, em um primeiro momento, uma análise preliminar aqui, a gente plotou nesse gráfico a quantidade de tweets com o tempo, né? A gente vê que tem um pico no início do período aqui, um outro pico, 2 picos próximos no final do período, e listamos também eventos que aconteceram no período dessa greve. Bom, nossa primeira abordagem dos Twitter seria uma análise deles dividida por período. Quando digo análise, é entender um pouco o que seria considerado um Twitter positivo e um Twitter negativo. Os períodos foram quebrados em 3. Período do início da greve até o desabastecimento, quando a população começou a sentir o desabastecimento, que era próximo do dia 24, do dia 24 ao dia 1º, fim da greve, e do dia 1º ao dia 8, que é pós-greve, que começaram a surgir boatos de uma nova greve. Como vocês podem ver, os positivos sempre têm conotações ou de um lado humor ou de um lado mais político e sério, como nesse caso. E as palavras giraram em torno sempre de gasolina, ligados a governo, a Pará, e algumas piadas, como cerveja, churrasco e muitos palavrões. No segundo período, então, entre o desabastecimento e o final da greve, né, a gente vê o tom ficando um pouco mais sério. Ainda temos aqui exemplos de sentimento positivo ou negativo, de ironia, né, expressão de ironia, mas temos, em geral, uma abordagem mais séria. E a nossa primeira visualização, a nuvem de palavras, a Word Cloud aqui, começa a mostrar
mencionar palavras como militar, como intervenção, apoio, Temer, nomes que surgiram, palavras que surgiram mais nessa época. E por fim, nesse segundo último período, um pouco começa a demonstrar um pouco mais de revolta. Claro, a ironia e a brincadeira sempre continuam, né, brasileiros, né? Mas os twitters vão ficando um pouco mais sérios em relação à revolta das pessoas. Dentro das palavras, aí você tem o acabou, celebrando o acabou, a questão de nova, que é uma palavra muito forte, porque era a nova greve, e aí a questão de volta, diesel, a questão dos preços, o impacto na inflação, e por aí vai. E por fim, uma visualização final do nosso trabalho é a aplicação da técnica de stream graph, que é a ideia de colocar os twitters dentro de uma escala temporal e com as medições dos sentimentos. Bom, então nós temos aqui o stream graph aberto, né? A gente vê no eixo horizontal uma linha do tempo, desde o início da coleta até o final. A largura do string, né, a largura dessa faixa, indica a quantidade de tweets. E ela está dividida em cores aqui, uma escala que a gente criou do mais vermelho, representando sensação mais negativa, até o mais azul, uma faixinha bem fininha lá em cima, representando o sentimento mais positivo. E a gente percebe logo no início aqui, né, na primeira largura maior, primeiro momento em que a gente tem mais tweets, que realmente grande parte, né, proporcionalmente talvez 80% a 90%, representam a sensação muito negativa, vermelho, ou negativo, laranja. Aí validando então a nossa primeira hipótese, que realmente o que foi expresso de sensação na rede social confirma aquela pesquisa e outras que surgiram na época. Percebemos com a evolução do tempo também que a sensação positiva vai aumentando, porém ainda há um domínio do negativo. Né? Então a gente consegue visualizar aqui a evolução disso e confirmar a nossa primeira pesquisa. Uma outra análise que fizemos foi, uma vez plotado a quantidade de twitters na escala de tempo, identificamos alguns momentos em que tiveram uma grande publicação desses tweets. E fomos buscar junto na mídia notícias que poderiam incentivar essa maior manifestação das pessoas. E a gente colocou aqui no gráfico. Então, por exemplo, início da greve teve pouca repercussão, mas a repercussão realmente aconteceu quando os primeiros impactos começaram a surgir por volta do dia 24. A intervenção militar também gerou uma grande movimentação de tweets, principalmente negativos aqui. Por outro lado, duas notícias que a gente julgou que seriam de grande relevância para a população e que poderiam ser motivos de manifestação, não aconteceram. Por exemplo, o acordo não cumprido, quando o governo declarou que a greve acabou e ela não acabou, e quando foi sentido o desabastecimento geral. Por outro lado, lá entre o dia 31 e 1º, essa manifestação volta com força, que os principais tópicos nesse período foi o fim da greve e a queda do Pedro Parente. Notamos também que, uma vez terminada a greve, ainda teve mais um período de pico. E as notícias todas que giraram por volta aí do dia 4 de junho eram sobre boatos de que a greve voltaria. E como você pode ver, isso gerou realmente uma grande manifestação das pessoas. Bom, acredito que seja isso. Agradeço aí o momento e até a próxima. É isso, esse é o nosso trabalho. Tentamos ser rápidos aí por conta da limitação de tempo, né? Então, obrigado.